Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da Faculdade dos Gênios, do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou o professor Marlon Franck e vamos dar continuidade à disciplina Administração Pública e o Terceiro Setor, na aula 2, sobre o próprio terceiro setor. Essa aula tem como objetivo definir o conceito de terceiro setor, qual é o impacto do terceiro setor na sociedade contemporânea, demonstrar a despolitização da questão social a partir da emergência do terceiro setor. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão sobre os setores da economia e da sociedade. O primeiro setor ele é composto pelo Estado, o segundo setor, o mercado, e o terceiro setor é composto pela sociedade civil de maneira organizada. Sendo assim, o terceiro setor deve ser compreendido como uma associação de empresas privadas que se voltam para a sociedade, com o objetivo de ofertar bens e serviços de caráter público e coletivo. Quando a gente fala de associação de empresas privadas, porque é a própria sociedade civil que vai se organizar para poder prestar serviços para essa comunidade. Em tese, esta deveria ser uma função do Estado. Então, por quais motivos o terceiro setor surge? Pela dificuldade ou pela falência das ações do Estado, no sentido de contemplar e garantir os direitos previstos na Constituição, no que tange à garantia de saúde, educação e bem-estar da sociedade. Nesse sentido, nós conseguimos perceber que o Estado ele não consegue cumprir o seu papel social. E analisando os problemas sociais que temos no Brasil de maneira geral, percebemos que a ação estatal do governo, por si só, para gerir essas políticas públicas, para fazer com que as ações do Estado cheguem aos diversos rincões e grandes cidades ou cidades pequenas a nível de Brasil, tem sido muito tímida. Então o Estado ele tem essa dificuldade em fazer com que as suas ações e suas políticas atinjam e chegam a todos. Surge o terceiro setor como uma medida paliativa, como uma medida de buscar soluções para solucionar essa lacuna aberta na dificuldade do Estado em gerir essas políticas públicas. Nesse sentido, a gente retoma entendendo que o Estado não consegue ofertar serviços de qualidade e eficiência à população de maneira geral. Muitas vezes, devido à grande burocratização que temos existente na máquina estatal, além do inchaço do aparato de diversas instituições públicas em relação ao seu funcionamento e do próprio sistema. Então, essas entidades que formam para compor o terceiro setor, são entidades sem fins lucrativos. O terceiro setor, relembrando, ele é a ação pública através da organização da sociedade civil de maneira clara e com objetivo pré-estabelecido. Como eu tinha dito na aula anterior, nós temos o primeiro setor, que ele é composto pelos 3 poderes. Nós temos também o segundo setor, que são as empresas, ou seja, o mercado de maneira geral, os MEIs, as empresas limitadas, as empresas EIRELI, as empresas de sociedade anônima, ou seja, tanto de capital aberto quanto de capital fechado. E nós temos o terceiro setor, que são fundações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil que se organiza, que montam, estruturam uma instituição para poder prestar serviço gratuito para a sociedade. Então, como eu disse, o primeiro setor é aquele no qual a origem e a destinação dos recursos são públicos e corresponde às ações do próprio Estado. O segundo setor corresponde ao capital privado, ao mercado de maneira geral, sendo aplicações de recursos revertidos em benefício e lucro próprio, enquanto o terceiro setor é garantido a prestação de serviço para a população, mas sem fins lucrativos. Ou seja, o terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não estatal, formado a partir de iniciativas privadas, ou seja, das pessoas, do voluntariado e, obviamente, sem fins lucrativos, no sentido de garantir o bem-estar comum.
O aspecto legal de regularização do terceiro setor. A Lei 9790 de 99 gerou um novo marco legal do terceiro setor, que estabeleceu novos critérios de classificação das entidades sem fins lucrativos de caráter público, reconhecimento de outras áreas de atuação sociais que antes não eram contempladas pela legislação e abriu novas possibilidades no sistema de articulação e parcerias entre instituições de direito público e privado, bem como a possibilidade de remuneração dos dirigentes das instituições sem fins lucrativos. Este é um aspecto muito importante do terceiro setor, porque quando nós pensamos nas organizações do terceiro setor, nós pensamos unicamente do voluntariado, né? Naturalmente ou tradicionalmente, as organizações não governamentais, as ONGs, elas dependem do voluntariado. Entretanto, a gente sabe que culturalmente muitas organizações, muitas empresas, elas fazem doações ou elas atuam no terceiro setor unicamente em festas, em épocas festivas. Na época do Natal, na época do fim do ano, a pessoa vai fazer uma ação social, a empresa vai fazer uma doação, né, de Natal para as organizações do terceiro setor. Mas será que essas organizações do terceiro setor, elas vão prestar o seu serviço para a população, ou seja, para os necessitados, somente nessas épocas festivas, ou elas precisam atuar o ano inteiro? Neste aspecto de remuneração, nós estamos falando da profissionalização do terceiro setor. Porque muitas das pessoas que por boa vontade, por iniciativa própria ou através do voluntariado querem de fato contribuir com o seu próprio salário, com a sua própria ação, revertendo em ação pública do terceiro setor. Entretanto, será que essas empresas do terceiro setor, elas podem esperar somente pela boa vontade das pessoas? Ou será que o trabalho voluntário por si só garante a eficiência e a qualidade necessária ou esperada para esse tipo de serviço? Nesse sentido, partindo do pressuposto da profissionalização do terceiro setor e da remuneração, a gente precisa entender que, embora as organizações do terceiro setor elas sejam organizações sem fins lucrativos, elas precisam prestar serviços de qualidade para a população, mesmo porque boa parte desses recursos captados também vem de recursos públicos. Então, o terceiro setor ele passa por uma dicotomia, que é a utilização de recursos públicos para remuneração dos dirigentes e dos funcionários, colaboradores do terceiro setor, que antes contavam apenas com os voluntários. Imagina se as organizações do terceiro setor elas não tiverem mão de obra qualificada e comprometida para prestar esse serviço. Então, o terceiro setor ele precisa passar por esse profissionalismo, pela remuneração dessa mão de obra, até mesmo para que ele consiga garantir essa eficiência, essa qualidade nos serviços prestados. Mesmo porque, como que um trabalhador voluntário vai ter uma formação ou capacidade de atender, por exemplo, no que tange a, por exemplo, cuidado de idosos? Ou higiene de idosos. A gente percebe que muitas das vezes os voluntários eles não têm formação e nem preparação física ou psicológica para atender determinados ramos ou segmentos do terceiro setor. Sendo assim, a gente vai detalhar o terceiro setor. O terceiro setor ele pode ser o serviço social autônomo, que tem como exemplos Senai, SESI, Sistema S de maneira geral, que é o SESC, o SEBRAE, entre outros, que podem constituir um vínculo jurídico com a administração direta por meio de contratos e políticas de gestão, incentivo à educação e outros, organizações sociais que realizam atividades dirigidas, por exemplo, ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico. Aí em Minas Gerais a gente tem como, por exemplo, a FAPEMIG, nós temos a CAPES, entre outros, as OCIPs, que podem constituir um vínculo jurídico com a administração direta por meio de um termo de parceria, e as entidades de apoio, que desenvolvem serviços sociais e normalmente se relacionam com a administração pública por meio de
convênio. Esses convênios têm como finalidade atuar junto a hospitais públicos e universidades públicas. A nossa terceira aula será sobre como o terceiro setor pode contribuir com o desenvolvimento social.